Para a gente terminar, o Corinthians está fazendo essa avaliação do Ramon Dias, né, Hernan? Vai ficar até o final dessa temporada, mas para 2025 tem já nomes pintando, como o de Tite ou Luiz Castro. Vou explicar o contexto todo dessa história do Corinthians, porque o Ramon Dias é o técnico do Corinthians e ele tem contrato até o final de 25. Inclusive o próprio Ramon Dias, o Emiliano Dias, eles falam isso em entrevista coletiva. Inclusive o Emiliano Dias falou, olha, para estar no Corinthians, para salvar o time do rebaixamento, a gente abriu mão de um convite do Emirados Árabes, né, da seleção dos Emirados Árabes que busca um treinador e que inclusive também tem o Tite ali como um dos nomes que eles estão procurando. Conversei com algumas fontes do Corinthians desde ontem que me disseram o seguinte: o Ramon Dias é o treinador, nunca houve essa ideia de demitir pré-derby, depois das eliminações das Copas. É um trabalho que tem um respaldo e é um trabalho que vai ser analisado no final da temporada. O trabalho existe, tem problemas, o trabalho tem algumas críticas a serem feitas, tem trabalhos que tem uma parte que você elogia, ele melhorou, claro, teve os reforços, mas também algumas críticas a serem feitas. No final, vai ser uma avaliação, e aí o Corinthians vai chegar num consenso se segue com esse trabalho ou não. Né? O Ramon Dias vai ser ouvido, a direção, o presidente Augusto Melo, toda a cúpula corintiana. Hoje, não há um consenso de uma continuidade do Ramon Dias. Está mais para uma saída do que propriamente para uma continuidade. Né? Hoje está mais para ele sair do que para ele ficar, mas vai ter essa avaliação. Não dá para, eu não consigo cravar para vocês, ó, Ramon Dias esquece, vai fazer a sua malinha e vai embora para a Argentina depois do Campeonato Brasileiro. Vai passar por essa análise, vai passar por esse crivo ainda. Paralelamente a isso, pessoas da Conf do Augusto Melo já estão trabalhando o mercado. O Luiz Castro e o Bruno Andrade já trouxemos aqui, o Felipe Silva, a gente já trouxe aqui no UOL, que já teve uma primeira conversa. Oi, tudo bem? Estou por aqui. Né? O Corinthians tem interesse. Uma conversa muito boa. O Luiz Castro está na Bahia, está de férias, foi receptivo e ficaram de conversar depois. Mas foi uma conversa inicial, né, onde teve ali um papo e ficaram de conversar depois, né, para 2025. Ele deixou bem claro, 2025, nada para agora. E a questão do Tite, o que eu ouvi nos bastidores do Corinthians foi o seguinte: o Tite tem uma baita história no Corinthians. O Tite é campeão mundial, campeão da Libertadores, é um ídolo do Corinthians. O Corinthians, o Tite no mercado, o Corinthians tem a obrigação de ouvir o Tite, tem a obrigação de consultar o Tite, tem a obrigação de pegar o telefone, ligar para o Tite e falar assim: olha, o Corinthians está atrás de um treinador, se isso acontecer em 2025, Tite, você está livre no mercado, vamos conversar? Então o Corinthians se vê na obrigação de conversar com o Tite se ele estiver livre no mercado. Então o Tite passa a ser um nome, sim, se o Corinthians procurar um técnico em 2025, pela história, pelo tamanho que ele tem. Mas o Tite, aí eu questionei, mas o Tite não quis abrir conversas e foi para o Flamengo, né? E disse que não iria trabalhar naquele ano e de repente apareceu no Flamengo. Aí a resposta foi: a história dele é maior que tudo isso. O torcedor pode até ficar chateado, como tá magoado e tal. Daqui a pouco ele começa a fazer o trabalho, ganha um campeonato, monta um time competitivo, tudo isso fica para trás, porque a história dele é maior. Então, assim, hoje a gente tem um cenário que é Ramon Dias treinador, uma análise que vai ser feita no final da temporada. Se ele não ficar, é Luiz Castro e Tite, dois nomes que já estão sendo falados nos bastidores. Mas tem muita gente criticando aí o nome do Tite. Aqui no nosso chat, o José Libório mandou um super chat, valeu, José, dizendo que trazer o Tite é um escárnio, só nos falta, diz ele. E muita gente E perguntando se o Corinthians tem bala para trazer o Tite, como o André Belges. aí é uma questão do Corinthians equilibrar as contas, né? O Corinthians permanecendo na Série A, o Corinthians tendo uma Sul-Americana no ano que vem, por exemplo, que agora o foco é uma Sul-Americana, é a realidade do Corinthians. Obviamente, deixando tudo ali da maneira que está, o Corinthians com uma confiança,
passa a ter um outro olhar, o orçamento passa a ser outro. O Augusto Melo tentando equilibrar as contas pode vislumbrar um treinador com um salário maior, né? E assim, para deixar também bem claro aqui, o Samir Carvalho, estou trocando mensagem com ele, ele também tem essa informação de Tite como um nome além do Carille. O Samir cita o Carille também como um nome aí para 2025. Carille, que foi procurado inclusive pelo Augusto Melo ainda nesse ano, antes do Ramon Dias, né? Era Ramon Dias ou Carille e acabou vindo o Ramon Dias. Então, só para compartilhar aqui da apuração também com o nosso querido Samir Carvalho. Perfeito, Ana. Depois a gente vai fazer essa enquete aí para os corintianos.